Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. O filme de 1979, Armadilha para Turistas, Tourist Trap, ele se encontra em uma posição bastante peculiar na história dos filmes slasher. Ele é slasher no mesmo sentido em que, sei lá, Massacre da Serra Elétrica, no qual esse filme tem um super parentesco, né? A gente poderia traçar. Porque assim, ele tem Final Girl, ele tem Máscara, tem pessoas que vão morrendo uma a uma porque tomam decisões bobas, blá blá blá. Só que assim, como ele é de 1979, você não tinha ainda estruturadinha a fórmula dos filmes slashers, como a gente passou a conhecê-la a partir de Halloween, Sexta-feira 13 e outros. Aquela fórmula que depois seria ridicularizada carinhosamente por Pânico e toda a subsequente leva de filmes slashers meta, né? Ok, o Tourist Trap tá um pouquinho antes disso. Eu chamaria de proto-slasher. Ele é um filme muito interessante. Eu falei do parentesco com Massacre da Serra Elétrica, porque ele é uma espécie de Massacre da Serra Elétrica mais limpinho, vamos dizer assim. Inclusive tem gente da produção, o cara, o editor do filme é mesmo no Massacre da Serra Elétrica, e você vai ver, né, se você decidir assistir ao filme, que tem alguém que usa máscara, mais ou menos igual o Leatherface, só que como eu falei, é mais limpinho. Na verdade, gente, é como se fosse uma cruza. E aí, por isso que eu falo que ele é um proto-slasher. Ele é uma cruza de Massacre da Serra Elétrica com Psicose, que é um outro filme que super influenciou filmes slashers, né? Aí você vai ter um museu de cera ou um lugar lá, um hotel, que antes era frequentado, depois não era frequentado. Lá. Tanto é que uma dos bonecos do filme, dos manequins, sei lá, né? É como se a mãe do Norman Bates tivesse feito uma reconstituição facial, assim, ou antes dela virar esqueleta, né? E um bocadinho de Carrie a estranha, porque tem um certo elemento ali sobrenatural, de telecinese, que nunca é explicado. Na verdade, um dos mistérios desse filme é de que quase nada nunca é explicado, mas ele tem uma atmosfera muito legal. Bom, o parentescozinho aí com a Carrie acaba se intensificando porque o autor da trilha sonora é o Pino Donaggio, um italiano que ainda vive em 2025, ele deve ter mais de 80 anos. O Pino Donaggio, ele fez a trilha sonora de Carrie a Estranha e de vários outros filmes, do Dario Argento, do Vestida para Matar, lá do diretor do Brian De Palma, né? Então você tem interconexões. Este filme, hoje em dia, pelo menos agora, final de janeiro de 2025, eu vi uma cópia em português, não foi essa que eu assisti, mas no YouTube tem uma cópia em português, né? Dublada com aquela dublagem clássica que passava na televisão nos anos 80, Herbert Richards, né? Também tem uma versão em espanhol. As cenas, as mortes, elas não são nojentas, não é gore, mas eu acho que o filme está cortado ali nas versões do YouTube, né? Mas tem vídeo de kill count, tá? E se você gostar da trilha sonora desse filme, se você digitar Tourist Trap Pino Donaggio no YouTube, alguém subiu inclusive a trilha sonora. A trilha sonora tem uns momentos que são meio cômicos, porque o filme tem umas partes que querem ser meio cômicas, né? Na verdade, gente, é um típico filme exploitation, né? Um daqueles filmes de exploração dos anos 70, né? Só que antes de continuar falando sobre essa esquisitice, muito, muito climática, muito legal, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Claro que outro filme que ele é derivado é o clássico Museu de Cera da House of Wax, né? Wax. No elenco tem o Chuck Norris, que quem cresceu nos
60, 70, 80, vai lembrar de tantos filmes de cowboy, nossa, ele fez tanta coisa. Ele era um gigante, tinha quase 2 metros de altura. Ele já faleceu em 92, 93. E também tem a também falecida Tanya Roberts, num papel sem graça. Ela não é a principal, não, mas a Tanya Roberts depois seria China, a rainha das selvas, nos anos 80. Seria uma Bond Girl, ela seria, não me lembro qual que é o filme. É aquele que tem a trilha sonora do Duran Duran, então deve ser o A View to a Kill, do Roger Moore. E depois ela andou participando de outras coisas. Tanya Roberts, The 70s Show, né? Que isso aí eu já não assisti, tudo. E aí ela morreu em 2021, uma coisa assim. A história, gente, desse filme é assim, é aquela típica de Massacre de Serra Elétrica, blá, 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 blá. Um grupo de jovens está viajando, o carro quebra, e aí eles vão para eles encontram, bom, o carro quebra e aí enquanto o cara tá consertando o carro, as meninas vão lá para o meio do mato e descobrem uma cachoeira paradisíaca, segundo elas dizem, né? E aí assim, como todo mundo que é esperto, como todo mundo que tem a cabeça no lugar faria, né? Elas decidem nadar pelada, lá naquele lugar, assim, não importa que seja uma propriedade de alguém, que esteja mais ou menos perto da floresta, da estrada, nada, não importa nada, né? Ah, vamos nadar pelada. Por quê? Porque pode, porque é um filme de terror. E aí então vai aparecer o nosso Chuck Norris com um rifle, mas ele vai ser um cara estranho, né? Mas legal. Só que já houvera um prólogo, a gente já sabia o que poderia acontecer, porque um amigo deles que estava num carro separado também tivera problema com o carro. Eita, conveniência, né? O pneu deve ter estourado, não sei o que. E aí a gente vê que esse cara vai lá procurar ajuda fora, né? Porque isso antes e vai ser atacado por manequins, exatamente. São espécies de bonecos de cera que atacam. Então esse filme, ele é muito legal porque ele cria uma atmosfera super estranha, super creepy, super estranha, mas acho esquisita, com aqueles bonecos que abrem a boca e estão em tamanho natural e tem voz. E aí, assim, o roteiro original preconizava que explicaria que esses bonecos eram haunted, eles eram assombrados. Só que depois, numa das reescritas, o produtor queria porque queria que tivesse um toque de telecinese, de coisa paranormal. Carrie é estranha, tinha feito sucesso, sabe aquelas coisas assim? Eles iam copiando, por isso que eu falei que é um filme exploitation dos anos 70, né? Vai copiando elementos de tudo quanto é filme de terror, de suspense clássico e ou de sucesso para você ter o seu. E aí então você não tem uma explicação direito do que acontece, do porquê que o cara vai ter poderes telecinéticos, né, de mudar as coisas. Aliás, diz que o Stephen King gosta desse filme aí. Eu também achei, ele é bem legal, ele é super atmosférico, assim. Ele é bem anos 70 mesmo, né? Bem filme de baixo orçamento dos anos 70. Então a gente já sabia que aquele lugar lá, os manequins matavam pessoas. Lembra que eu falei que o gore não é muito forte. Aí então essas nossas, voltando lá, né? Essas nossas caras, as meninas que estavam peladas e depois que encontram o tiozão lá, o velho Chuck Norris, vão depois acabam indo para casa do Chuck Norris, que era viúvo e ninguém mais visitava o hotel dele, e a esposa dele morreu nos braços dele. Só que ele também tem um irmão, e aí a gente logo vê que esse irmão anda com tipo de uma máscara de cera, só que tá matando gente. E aí vai ter uma virada com relação a esse irmão que tá na cara se você presta atenção nas vozes, tá? Mas esse filme não é assim um filme daqueles inteligentes de terror. Ele não quer isso. Ele quer ser um filme assustador, assim. Ele quer ser um filme esquisito. Então, e nisso ele consegue ser, tá? Tem uma hora em que a morte da personagem é descrita para ela enquanto ela está sendo morta, mas não é igual torture porn. É assim, gente, é um filme de 1979, mas quando você pensa que ela vai morrer asfixiada, porque é claro, aqueles bonecos lá do museu, eles parecem muito com seres humanos por um motivo, né? Então, é assim, ele é um filme que vai ter final
Girl, vai ter vários dos elementos de filme slasher e vai ter um clima de estranho, assim, de filme de horror, um clima até meio onírico, meio surreal, assim, por conta daqueles manequins, sabe? Tinha um episódio da série clássica de ficção científica, né? The Twilight Zone, que teve introduziu esses manequins, né? Horror com manequins, porque como eles parecem com a gente, mas são inanimados e tem aquela cara que é totalmente fake, né? Eles são estranhos, igual boneca, né? Só que filmes com bonecas assassinas são muito mais comuns, porque é muito mais fácil você imaginar que pessoas terão bonecas em suas casas, mesmo que elas sejam grandonas, você pode. Ah, não, é uma linha de bonecas gigantes, tudo mais, né? Manequins já são mais difíceis, né? De você. Por que alguém teria uma coleção de manequins dentro de casa? Mas nesse filme aí trabalha. E a maquiagem é bem legal. E aí aquelas coisas, né? Aqueles momentos de alívio cômico que você fala, meu Senhor da Glória, o que é isso? Mas olha, o Chuck Norris está trabalhando bem, tem um papel bacana. Eu achei assim, para quem curte aquele climão de filme do final dos anos 70, meio exploitation, pode vir a gostar bastante do filme. Se for pessoa da minha idade, né, cinquentões, ou as pessoas que conhecem aquele tipo de dublagem e o tipo de filme, de película tal, se assistirem no YouTube, por exemplo, a versão dublada, provavelmente terão uma viagem nostálgica muito mais. E tem um final bacana, perturbador até. A cena final é daqueles tipos finais perturbadores de filmes dos anos 70. É aquele filme que se eu tivesse visto na TV quando era criança, a gente ficava sem dormir assim, pensando com medo daqueles manequins, né? A gente ficava assistindo e depois, nossa, se borrava de medo. Tourist Trap, essa armadilha para turistas, é bem interessante de ver, viu, gente? Tchau.